Bem, pessoal, então eu estou aqui para falar de um assunto muito interessante que vai ajudar a muitas pessoas. Esse assunto que eu vou falar aqui hoje é sobre um problema que eu tive no maxilar. O maxilar ficava estalando, né? Então, quando eu estava mastigando, o maxilar estava estalando aqui. Nessa parte aqui ficava tac, tac, tac. A cada mastigação ficava sempre estalando. Isso incomodava muito. E o que que eu fiz? Eu procurei um cirurgião dentista e ele analisou e descobriu a causa, né? Ele disse o seguinte, que a causa, essa é muito comum, mas tem a ver com. No meu caso, ele disse: aparentemente você é uma pessoa calma, mas você fica com os dentes o tempo todo cerrado, ou seja, os dentes forçando um contra o outro, maxilar superior e inferior, forçando o maxilar inferior, forçando contra os dentes superiores o tempo todo. E por que isso aconteceu, né? Então aí ele me explicou que eu aparentemente era calmo, mas tinha esse problema. Então ele fez uma prótese, né? Fez um molde, fez uma prótese para mim, uma prótese de um material assim que eu acho que deve ser acrílico, material. Então para revestir a parte superior e a parte inferior para ver se resolvia o problema. E ele não resolveu o problema, não resolveu. Porque eu mastigava essa porta, eu continuava forçando, chegar lá instalava, chegar lá trincava. E mas ele pôde me ajudar no seguinte maneira, porque como ele descobriu que a causa é que eu ficava o tempo todo com o dente contraído um contra o outro, e isso ia criando assim uma tensão e chegava a doer. E eu, noite e dia, eu estava sempre com o dente cerrado, eh, sem me aperceber disso. Aí eu comecei a pensar como foi que isso começou. E eu me lembrei que isso começou da seguinte maneira. Houve um tempo em que eu tive umas contrações involuntárias do maxilar e eu mordia a língua, a ponta da língua, porque o normal é você estar sempre com a ponta da língua entre os dentes. Quando você está relaxado, a ponta da língua está ali entre os dentes. E o que acontecia? Com medo de acontecer isso novamente, eu comecei a cerrar os dentes o tempo todo e isso até dormindo eu acostumei a ficar. Isso levou o quê? Mais de um ano para eu acostumar a ficar com os dentes cerrados. Mas daí a uns 2 anos mais ou menos, eu já estava tão acostumado que noite e dia eu estava com os dentes completamente cerrado e aí doía aqui esse nervo daqui, começava a doer. E ao mastigar começou a estalar, tac, 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 e isso incomodava muito. Quando eu fui lá, ele pôde me ajudar no sentido de dizer que a causa era eu ficar com os dentes o tempo cerrado. A prótese não ajudou, porque eu continuava apertando ela e ela quebrava, ela estalava, não ajudou. Ele também explicou que já se usou prótese de silicone e também não funcionou, no caso de muitas pessoas. Ele explicou também que foi feita cirurgia também, já desistiram de cirurgia porque também não funciona, não se usa mais cirurgia. Ele explicou também que fizeram uso de Botox, né? Botox, é, e também não funciona. Então ele sugeriu essa prótese que eu usei, também não funciona porque eu continuava apertando
uma contra a outra e instalando e ela até quebrando. E aí eu decidi o seguinte, como eu sabia a causa, que a causa foi porque um certo tempo eu tive contrações involuntárias e mordi a ponta da língua, eu falei, é o seguinte, talvez eu não tenha mais esse problema, né? Porque eu já fui no neurologista e já tomei remédios e não tenho mais esse problema de contrações involuntárias. Então eu disse assim, bom, agora eu vou acostumar a colocar a ponta da língua entre os dentes o tempo todo, para eu voltar à condição normal, que o normal é você estar com o queixo relaxado e a ponta da língua vai estar lá no meio dos dentes. E assim, eu estando com o tempo todo os dentes no meio, a língua no meio dos dentes, assim, ó, eu não vou contrair, que eu não vou morder a minha língua, né? Então isso levou de 6 meses a mais para eu voltar a acostumar. Assim que eu me lembrava, eu botava a ponta da língua no meio dos dentes e aí não tive mais as contrações, já tinha melhorado as contrações involuntárias. Então o problema foi resolvido dessa maneira. Eu acostumei a ficar com a língua entre os dentes, que é o normal, ficar a pontinha da língua entre os dentes e o queixo relaxado, mas isso demorou quase um ano, ou talvez um ano, para voltar a acostumar. Mas hoje eu mastigo e não tenho mais esse problema. Também eu fiz alguns exercícios, né, durante esse tempo, exercício tal como botar a língua para fora em direção ao queixo, né? Em direção ao queixo assim, sempre fazer várias vezes todo dia e isso também ajudou muito. Também eu massageava assim com a ponta dos dedos para cima e para baixo, assim sempre massageando todos os dias e fui melhorando aos poucos e hoje não tem mais essa instalação. Hoje eu coloco os dedos aqui, ó, e faço. Não instala mais. E esse vídeo eu estou fazendo com o intuito de ajudar pessoas, que eu vi na internet algumas pessoas falando que tem esse problema, né? E não sabem como resolver. Não me custou nada, né? Custou apenas uma consulta com o cirurgião, que me explicou qual o verdadeiro motivo, e eu pensei numa solução e resolvi o meu problema. Levou tempo, mas hoje eu não tenho mais esse problema. Então, esse vídeo vai ajudar com certeza a muitas pessoas que têm esse problema e não sabem. E não custa nada, né? Se você quiser fazer uma consulta com um cirurgião, dentista, para ele explicar o verdadeiro motivo, como eu fiz, muito bem. Talvez você nem precise fazer essa consulta, talvez o seu caso seja o mesmo meu caso e você pode resolver simplesmente por treinar, colocar a língua entre os dentes e deixar o queixo relaxado. Então espero que eu tenha ajudado a quem tiver esse problema. E se você gostou do vídeo, dê um like aí, porque isso vai ajudar com que esse vídeo alcance mais pessoas que têm esses problemas e vai poder resolver o problema sem gastar dinheiro, é, sem ter que fazer um tratamento caríssimo ou até mesmo uma cirurgia, como o próprio cirurgião disse que não está resolvendo um caso de cirurgia. Então, pessoal, muito obrigado e só peço que compartilhem com outras pessoas. Quem sabe vai ajudar a muitas pessoas. E obrigado!